Olá pessoal, vamos para mais um vídeo. A aula de hoje é sobre conjuntos e não vamos mais perder tempo. Vamos lá. Conjuntos. A compreensão de conjuntos é a principal base para o estudo da álgebra e de conceitos de grande importância na matemática, como funções e inequações. Então aqui a gente já vai começar a fazer uma revisãozinha do que é função e o que é inequação. Então vamos lá, funções. Então função. Eu tenho, por exemplo, a função do primeiro grau, né? Então vou desenhar aqui o plano cartesiano. X é a abscissa, y é a ordenada, equação do primeiro grau é uma reta, onde é que eu vou ter ax mais bx. Tudo bem? Lembrando, né, que isso aqui normalmente a gente escreve com y igual a x mais b, ou f de x igual a x mais b. Então, se eu pôr o número 1 aqui, eu vou pôr o número 1 aqui. Se eu pôr o número 2 aqui, eu vou pôr o número 2 aqui. As inequações, na verdade, eu troco o sinal de igual por maior, menor, maior ou igual, menor ou igual. Eu calculo tudo do mesmo jeito, né? Por exemplo, 2x mais 3 tem que ser menor ou igual a 5. Tá? E aí eu vou calcular normal, né? Positivo passa negativo, tá multiplicando passa dividindo, e no final eu vou achar aqui que um x tem que ser menor ou igual a um determinado valor, aqui no caso 1. Tá? Então se fizer todo o passo a passo, isso aqui vai ser x tem que ser menor ou igual a 1, ou seja, qualquer valor menor que 1, isso aqui é verdade. Tá bom? É bom às vezes fazer uma revisãozinha. A notação que usamos para conjuntos é sempre uma letra maiúscula. Então aqui, ó, vamos grifar, tá? Do nosso alfabeto. Por exemplo, o conjunto A ou o conjunto B, tá bem? Em se tratando de representação dos conjuntos, e isso me interessa, ela pode ser feita pelo diagrama de Venn. O que é o diagrama de Venn? É eu cercar todos os elementos que fazem parte do conjunto. Então aqui eu tenho o conjunto A e os elementos eu ponho aqui dentro. Tá? Seria assim. É muito mais visível e por isso fica muito mais simples e fácil de fazer o cálculo, tá bem? Pela simples descrição das características dos seus elementos, pela numeração dos elementos ou pela descrição das suas propriedades. Então aqui dentro eu posso enumerar, posso pôr propriedade, exemplo, carros vermelhos. Então eles entram aqui. Enumeração, números pares. Então vou colocar aqui dentro. Seria isso. Tudo bem? Ao trabalhar com problemas que envolvem conjunto, existem situações que exigem as operações entre os conjuntos, sendo elas a união, onde eu vou somar todo mundo, vou unir. Interseção, é o que eles têm em comum. Então, por exemplo, eu tenho um conjunto A e um conjunto B. Eu vou ter posso acontecer de ter alguma coisa em comum, tá? E a diferença, que nada mais é que uma subtração. Então, são aí o que a gente pode estudar. Então vamos lá, notação das representação de conjuntos, como já foi dito, né? É uma letra do alfabeto, uma sempre maiúscula, e os elementos estão sempre entre chave. O que é chave? É esse símbolo aqui, ó. Tá bom? Aqui abriu, aqui fechou. Lembra? A gente normalmente fazia as operações, né, com parênteses, colchetes e chaves. Então, elas voltam aqui agora, só que para representar um conjunto. E aqui no exemplo, né, eu tenho os números pares maior que 1 e menor que 20. Então, vai indo de 2 a 18. E lembrando, né, sempre representar por uma letra maiúscula, aqui no exemplo é o P. Forma de representação dos conjuntos. Então, a representação por enumeração, podemos enumerar os elementos, ou seja, fazer uma lista, sempre entre chaves, tá? Então, isso é sempre importante destacar. Veja o exemplo. Então, aqui eu tenho exemplo: 1, 5, 9, 12, 14 e 20. Acabou. Então, são esses. Descrevendo características é outra forma. Como é que eu descrevo essas características? Olha o exemplo. X, um conjunto, temos que x é igual ao conjunto x, é um número positivo e múltiplo de 5. Então, quem são esses números do conjunto x? Então, o conjunto x é o 0, 5, 10, 15, vou pôr o 20. Isso é
infinito. Por isso eu coloquei as reticências aqui dentro, para indicar que isso vai ao infinito. Já o y é um conjunto dos meses. Então, como eu estou falando aqui de meses, esse conjunto é finito, né? Eu vou ter janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, até dezembro. Tá aqui, tá? Então, esse conjunto é finito e o de cima, pela reticências, eu sei que ele é infinito. O que a gente já usava nas dízimas periódicas. Diagrama de Venn. Então, aqui tem um exemplo, né? Então, tem aqui o exemplo de um conjunto. E como eu vou representar? Eu coloco a letra. E todos os elementos desse conjunto eu escrevo dentro da circunferência. Ah, tem que ser circunferência? Não, pode ser retângulo, pode ser triângulo. É só um exemplo. É que normalmente a gente usa o círculo, mas poderia ser um triângulo. Né? Eu faço aqui, eu faço aqui, ó. E põe os elementos aqui dentro sem problema nenhum, tá bom? É só para dizer que todos que estão aqui dentro fazem parte de um mesmo conjunto. Um exemplo aqui de elementos de um conjunto em relação à pertinência. Então, o que seria essa pertinência? Né? Vamos ver aqui. Ó. Dado um elemento qualquer, podemos dizer que o elemento pertence ou não pertence a esse conjunto. Para representar essa relação de pertinência, de forma mais rápida, lógico, né? A gente tem preguiça sempre de escrever, a gente usa símbolos. Esse é o símbolo de pertence, e como tem esse traço aqui, né? Então, esse é o símbolo de não pertence. Por exemplo, seja P o conjunto dos números pares, que era o conjunto lá do exercício anterior. O 7, ele não pertence a P. Já o 12, ele pertence ao conjunto P. Um outro que vale a pena relembrar, sinal de igual, sinal de diferente, né? Então, esse tracinho sempre aí está relacionado à negativa, né? Ao não. Igualdade de conjuntos. Veja, eu tenho o conjunto A e o conjunto B. Olha os elementos do conjunto A, ele é crescente. 0, 1, 3, 4, 8. Já o conjunto B, ele é decrescente, né? Mas os elementos são exatamente iguais. Então, quando eu vou fazer, por exemplo, eu faço aqui o conjunto A e coloco aqui dentro os elementos. 1, 3, 4, 8. Eu vou fazer o conjunto B e vou colocar os elementos. 0, 1, 3, 4, 8. E veja, dá para ver que são os mesmos números, né? Então não se preocupa com a ordem. Se quando você olhar os elementos eles forem iguais, significa que são iguais, ou seja, A é igual a B. Tá bem? Relação de inclusão, oba, novas simbologias aí pra gente. Ao comparar dois conjuntos, podemos nos deparar com diversas relações. Uma delas é a relação de inclusão. Para essa relação, precisamos conhecer alguns símbolos. Então, esse é o símbolo de contém. Tá aqui a abertura para a esquerda, tá bom? Então, significa que esse conjunto aqui é maior. Exemplo, nos inteiros contém os naturais. Tá aqui. E esse é o está contido. O está contido significa que os naturais está contido nos inteiros. Eu gosto muito de usar essa simbologia aqui. Então, nela que eu vou sempre me basear. E o traço, adivinha o que é, né? É a palavra não. Ou seja, não contém ou não está contido. E a dica, o lado da abertura do símbolo sempre ficará virado para o conjunto maior. Por quê? Veja, os naturais, eles só os inteiros positivos. Então, vai de 0 até o infinito, só que sempre positivo. Já os inteiros, além de ele incluir todos os naturais, ou seja, até o infinito positivo, os inteiros também vai até o infinito do lado dos negativos. Então, este é maior do que esse, tá? Quando todos os elementos de um conjunto A pertencem também ao conjunto B, dizemos que A está contido em B. Né? Aqui a tradução. A está contido em B. Por exemplo, então eu tenho o conjunto A. Vou desenhar ele aqui. A. E dentro dele tem o 2 e o 3. Aí o conjunto B, eu vejo que tem o 1
o 2 e o 3. Só que veja, ele tem mais. Então, eu vou desenhar maior aqui. Vou dizer que ele é o B. E vou colocar o que está mais. O 4, o 5 e o 6. Veja, o 4, 5, 6 está dentro do B, mas não está dentro do A. Já 1, 2, 3 está dentro do A e, por consequência, também está dentro do B, tá? Então, esse 1, 2, 3 vale para o B, vale para o A. Próximo. Aqui a simbologia, tá? Ó. A está contido em B e aqui o A dentro do conjunto B. Subconjuntos. Quando acontece uma relação de inclusão, ou seja, o conjunto A está contido no conjunto B, podemos e dizemos que A é subconjunto de B. O subconjunto continua sendo um conjunto e um conjunto pode ser vários subconjuntos, construídos a partir de elementos pertencentes a ele. Ficou confuso, né? Mas a ideia é o seguinte, eu tenho aqui um conjunto, aqui eu tenho outro. Eu falo que esse que está aqui dentro, ele é subconjunto desse que está aqui fora, né? Vamos dizer, o A é subconjunto do B. Mas dentro do A, eu posso escrever subconjuntos. Lembra que o A era 1, 2, 3? Eu posso dizer que o 1 é um subconjunto do A e, por consequência, um subconjunto do B. A gente vai ver mais para frente e isso vai ficando um pouquinho mais claro. Mas antes, vocabulário. Símbolo de vazio. O que é vazio? É eu ter um conjunto que não tem nada dentro dele. Tá? Não tem nada dentro dele. Ou eu represento assim, só com os colchetes, mas eu sempre acho que assim dá a impressão que faltou digitar alguma coisa, né? Então eu não gosto. Eu gosto sempre que tenha simbologia, então eu sempre vou usar esse daqui, o conjunto vazio, tá? Não confunda com o zero. O zero é elemento, tá bom? Ele é um elemento. O zero é elemento. Elemento. Né? Se eu for enumerar, eu posso enumerar 0, 1, menos 1. Né? O zero é elemento. Este não, é o conjunto vazio. Isso aqui representa que não tem nada dentro dele. Conjunto das partes. Conhecemos como conjunto das partes todos os subconjuntos possíveis de um determinado conjunto. Então veja, eu tenho lá o conjunto de 1 a 4. Então vou fazer aqui conjunto A. 1, 2, 3, 4, tá? Lembra que qualquer um deles pode ser um subconjunto? Ou seja, eu posso ter o subconjunto vazio, vou começar com ele, né? Porque a gente viu que pode um que não tem nada. Eu posso pegar um espaço aqui e falar, ó, isso aqui é um subconjunto de A. Tá vazio, tudo bem, mas faz parte. Eu tenho o subconjunto 1, o 2, o 3 e o 4. Deixa eu colocar aqui as chaves, né? Então, esse aqui, ó, só aqui eu já tenho 5 subconjuntos, né? De 1 a 4 e o 0. Eu posso ter pares, 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4, 2 e 3, 2 e 4, 3 e 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui eu tenho mais 6. Então já tinha 5, agora eu tenho 6. Já foram para 11. Eu posso ter trios. 1, 2, 3. 1, 2, 4. 1, 3, 4. 2, 3, 4. E se eu não esqueci nada, acho que foram todos, né? Eu já tenho 6 com 4, 10, 15. E o último é ele mesmo, né? 1, 2, 3 e 4. Então aqui eu tenho todos os subconjuntos possíveis, tá bom? Então é importante destacar que pode aparecer alguma pergunta que peça todos os subconjuntos possíveis. Ah, professor, mas eu vou ter que fazer todos eles? Não vai dar trabalho? Verdade. Então uma dica, né, que a gente vai ver mais para frente é que o número de elementos de um conjunto P, né, ele é dado por 2 elevado a n. Tá? Onde n é o número de elementos que estão lá dentro do A. Então, se aqui dentro do A tem 4 elementos, que é o nosso caso, então é 2 elevado a quarta, isso é igual a 16. 2 vezes 2 é 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então, são 16 elementos. 4 com 6, 10, com 5, 15, mais 1, 16. Então, isso aqui já confirma na nossa teoria. E aqui vem, né? O zero aqui eu coloquei nesse formato, porque eu quero destacar que eu sempre vou querer escrever assim. Fica muito melhor. E aqui, se você contar, né? Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 4,
1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. E aqui mais um. Tá bom? 10, 14, 15, 16. Então são 16 subconjuntos, só estão todos os subconjuntos aqui escritos. E seja 2 elevado a n. Como n era 4, 2 elevado a quarta é 16. Tudo bem? Potência de base 2. Revisão é sempre importante. Conjunto finito e infinito. Eu falei disso quando a gente falou do conjunto dos meses e o conjunto dos múltiplos de 5. E aqui ele vai falar a mesma coisa. Ó. Aqui eu tenho o conjunto dos números ímpares. Como é que eu sei que é o conjunto dos números ímpares? Olhando os primeiros elementos, né? Ó, 1, 3, 5, 7, 9, 11. Tá pulando de 2 em 2. Então o próximo é o 13. Por isso que eu já pus aqui o 2, né? A tabuada do 2. Lembra disso lá no 7º ano? A gente fazia a função para todos os ímpares. E os pares é só por 2n. Agora, escrevendo isso de uma forma mais bonita, para ambos, né? N pertence, olha aí a simbologia que nós estudamos hoje, ao conjunto dos números naturais. Tá? Então, seja, se n é 1, 2 vezes 1, 2, tira 1 é 1, bateu com o primeiro. Se n for 2, 2 vezes 2 é 4, tira 1 é 3. 2 vezes 3 é 6, tira 1 é 5, tá vendo? Eu consigo escrever toda essa sequência dando até a posição do elemento, né? Eu quero saber o 10º número ímpar, 20, tira 1, 19. Então, por aí a gente estudava isso, certo? E aqui vem aqui embaixo, né? Já em um conjunto finito, né, não aparecem essas reticências aqui, ó. Ele pode ver que só tem os 4 elementos e pronto, tá? Então ele é finito, como era o caso dos meses que nós vimos nos slides anteriores. Universo. O que é o universo? São todos os elementos, tá bom? Esse é o conjunto universo. Então eu estou pegando todos. Operações. União. Eu vou somar todos os elementos de todos os conjuntos. Interseção é onde se cruza. Exemplo, eu tenho um conjunto A e um conjunto B. Aonde eles se cruzarem aqui, ó, significa que faz parte tanto do A como ele fez parte do B. Ok? Interseção. Faltou falar da diferença, desculpa. Aqui, ó, subtração, né? A diferença, subtrai. Vamos lá, interseção de conjuntos. Você também pode encontrar a palavra intersecção. Eu sempre gosto da palavra interseção, mas é bom lembrar que tem a palavra intersecção. É uma das operações entre conjuntos. Ocorre uma intersecção quando os elementos pertencem simultaneamente. Então é bom deixar claro isso, né? Ele faz parte dos 2 elementos ao mesmo tempo. Ou ao mais, né? Eu estou falando de 2 porque eu sempre falei para vocês A e B e aqui está escrito A e B. Mas eu posso ter uma intersecção ou interseção do A, do B e do C. Aonde é o encontro do A, B, C? É aqui, ó. Tá vendo? Esse espaço aqui, ele faz parte do círculo C, ele faz parte do círculo B e ele faz parte do círculo A, tá bom? Então, essa é a interseção dos 3. Daí eu escreveria assim, ó. O A tem uma interseção com B, que também tem uma interseção com C, tá bem? Aí eu tô dizendo esse espacinho aqui, tá? Mas aqui é só A e B. Né, estamos procurando os elementos que pertencem tanto a um conjunto quanto a outro. Então, ó, aqui eu tenho escrito. O legal de fazer o desenho... Vou fazer outra aqui. O legal de fazer aqui o A e fazer o B é que quando você escreve os números que estão em comum, por exemplo, o 2, o 4 e o 6, ele parece ficar mais nítido aos nossos olhos quais são os elementos que estão em comum entre eles. Aqui ficou o 7 e 8, que pertence ainda ao conjunto B, mas não pertence a A. E aqui fica o 1, o 3 e o 5, que pertence ao conjunto A, né? Aqui, ó, 1, 3 e 5, mas não pertence ao conjunto B, tudo bem? A interseção é esses elementos aqui, ou seja, o 2, o 4 e o 6, e a gente escreve assim, ó. A interseção B é igual, aí abre chaves e põe 2, 4 e 6, tá bom? Então, tá aí a representação. Vamos ao desenho. Aqui o desenho, fiz de laranja de propósito, né?
para me lembrar sempre que é uma mistura dos dois, vermelho e amarelo da laranja, então aí já é uma dica, tá? Agora, conjunto disjuntos, ou seja, a interseção entre A e B é um conjunto vazio, ou seja, não existe elementos. Veja, não tem nenhum elemento em A que está em B e não tem nenhum elemento em B que está em A. Ou seja, não há um cruzamento aqui, ó, entre os dois círculos. Então, a gente fala que é disjuntos. Não estão juntos, né? Subtração. O que é subtração? Eu vou pegar todos os elementos de A e vou tirar tudo que pertence ao B. O que seria isso? Vamos voltar aqui, ó. Ou seja, eu tenho aqui o conjunto A, 1, 3, 5. Então, eu vou fazer A, tira tudo que está em B. O 2, 4, 6 está no A, verdade, mas está no B. E eu quero tirar o que está do B. Então, só vai ficar quem? Só vai ficar 1, o 3 e o 5. Ah, e se eu fizesse B menos A é a mesma coisa? Não, né? B menos o A. Então, eu vou olhar para todos os elementos do B e vou tirar tudo que pertence ao A. Então, esse 2, 4 e 6 sai junto, porque está dentro do A. E só vai ficar o 7 e o 8. Então, é eles que eu coloco aqui. 7 e o 8. Tá bom? Vamos voltar lá, que lá vai estar mostrando melhor. Então, a subtração que eu falei para vocês. E ele cita aqui, ó, exatamente os mesmos elementos. Ele fala da interseção, né, que nós colocamos. E aqui ele escreve, ó, 1, 3, 5 e o 7, 8, que nem nós colocamos aqui. Tudo bem? Então, vamos continuar. União, o que é união? É unir. Eu pego tudo que é do A, pego tudo que é do B e escrevo todo mundo junto. Ah, professor, se aparecer um 4, você só vai escrever uma vez, né? Não tem, matemático não escreve muito. Então, a gente vai ficar repetindo. A gente escreve uma única vez. Porque eles fazem parte da interseção. Por isso que é interessante desenhar. Eu vou pegar o que tiver aqui, eu vou pegar o que tiver aqui e o que tiver no meio eu só escrevo uma vez, tá? Então é o que vai acontecer aqui com o 4 e com o 5, né? Só escreve uma vez. Fonte foi da Brasil Escola. Então, indico vocês, entra lá, vê o texto, copia se achar necessário, pelo próprio vídeo, vai dando pause, copia, lê, tente entender tudo o que foi, porque no próximo vídeo é exercícios. Então, muito obrigado a todos, boa noite e tchau.